estou aqui com o professor Neilton, né, doutorando pela USP, professor de Educação Física, e a gente vai tratar de um assunto, né, buscar entender o racismo a partir da personalidade de um atleta negro, né? E no caso, hoje a gente vai falar um pouquinho da biografia do João do Pulo e falar de coisas relacionadas a esse personagem importante do esporte do Vale do Paraíba, né? Iniciou aqui em Pindamonhangaba e se formou aqui em Pindamonhangaba e depois ganhou o mundo, né? A partir de 1975. Então, a gente vai discutir esse esporte, né, na década de 70, na década de 80, e o quanto o João do Pulo foi um cara significativo para o esporte, para a questão do negro, e também, né, entender um pouco essa relação que se estabelece, né, entre o racismo e o esporte. E aí eu convidei o meu amigo, né, o Neilton, para a gente trocar um pouco, né, conversar um pouco sobre, bater um papo sobre essas questões, né, e questões importantes da nossa sociedade e que às vezes em alguns momentos elas ficam não tão em evidência, né. Eu primeiramente, né, gostaria de agradecer a generosidade do Neilton e de nos atender e conversar aqui com a gente. Boa tarde, Neilton. Boa tarde, Theo. Boa tarde para quem vai acompanhar, né, para quem vai escutar, né. Eu não sei se assistir também, né? Para mim é um prazer estar com vocês e desde já, de antemão, eu parabenizo aí o espaço, o trabalho que vocês têm feito e o empenho de trazer à memória pessoas tão importantes de um modo geral para o mundo do esporte, né? Mas de um modo particular para o Vale do Paraíba. Né? Bacana. E Neilton, né? O nosso personagem, ele nasce, né, nos anos 50, 1954, passa sua juventude aqui, né, e foi trabalhador, estudante, né, e nisso descoberto para o esporte, né, a partir das aulas de educação física. E aí, em 1970, nos anos 70, né, ele teve uma ascensão muito rápida dentro do esporte até chegar ao recorde mundial de 75 em Cidade do México, né, e isso mostrou o fenômeno que era o João do Pulo, né, e que se tornou muito rápido um atleta de ponta de elite. E depois teve, né, esse início, né, para a gente começar a entender um pouquinho esse início, como é que era esse momento do esporte, você vê Legal. A gente tem um João que, para se tornar João do Pulo, vai demorar um pouco, né, porque ele nasce numa época marcada por uma dificuldade, né, de introduzir na mentalidade da elite brasileira a dimensão da democracia, ao mesmo tempo uma espécie de abertura relativamente sensível para a prática esportiva. Lembrando que a prática esportiva, por muito tempo, nessa época, eu acho que até hoje, né, mas de maneira muito mais patente nessa época, era bastante utilizada como um instrumento de representação do nacional, né? E a figura dos atletismo apareciam de maneira bastante significativa nessa época. O que rendeu aí um pouco de chão histórico e de uma certa tradição para figuras como João do Pulo aparecer, né? Como você bem falou, ele vem de uma família pobre, né, da região de Pindamonhangaba. A sua trajetória no esporte ela começa com o voleibol e com o basquete, né? E dali em diante a influência do professor de educação física, como sempre, estimulando ele a partir de um interesse que o professor mais ou menos direcionou, né? Então foi empurrando ele para o atletismo. Ele se desenvolve em duas modalidades específicas, né? Já no atletismo, que é o salto e o salto triplo. Mas vai se tornar ao longo do tempo aí um salto triplista especialmente, né? Um especialista no salto triplo. E a sua ascensão ela começa com uma participação bastante significativa num campeonato sul-americano. Ele tem uma performance muito boa, né?
e isso faz com que ele seja encaminhado ou convidado a servir e representar o exército, né, ou a guarda, desculpa, a guarda de São Paulo, né, ele vai para ele enquanto atleta, né, acho que ele não chega a desenvolver nessa guarda, e vai para o Clube Pinheiros logo em seguida, né, e vai ter a sua primeira experiência ainda mais significativa nos Jogos Pan-Americanos do México, né, quando ele conquista a medalha em 1975, a medalha de ouro. Só que não é só medalha de ouro, ele bate o recorde mundial e se torna, então, reconhecidamente, o João do Pulo, né? Então, o João de Oliveira, João Carlos de Oliveira, ele se torna João do Pulo a partir do momento que ele se torna, nessa época, o melhor salto-triplista do mundo com esse recorde, né? Recorde esse que só vai ser batido 10 anos depois, curiosamente, né? Então, ele se eterniza e se torna alguém a ser batido aí do ponto de vista do esporte. Ele vai para os Jogos Olímpicos, né, de 80, não, de Montreal, desculpa. Em Montreal ele tem também uma performance bastante significativa, mas não conquista a medalha de ouro, conquista a medalha de bronze. Ele sai de lá com uma medalha de bronze. Ele retorna aos Jogos Pan-Americanos no quadriênio seguinte para ganhar novamente a medalha de ouro nos Pan-Americanos, ou seja, os Pan-Americanos que ele participou, ele foi assim, quase 100%. Se eu não me engano, ele participou de mais um, agora eu não lembro. Mas aí ele volta para o Pan-Americano para ganhar a medalha de ouro e volta para os Jogos Olímpicos novamente para ganhar mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Moscou. Então, assim, a gente tem uma figura, para a sua época, que se torna, inclusive, reconhecidamente mais tarde, né? Segundo a Federação Internacional de Atletismo, ele está entre os 4 maiores saltotripistas da história. Então, nós estamos falando aí de um fenômeno mundial, não só nacional, muito embora cheio de particularidades nacionais, né? Eu estou dando esse preâmbulo biográfico para mostrar assim que, para a cultura esportiva de um modo geral, João do Pulo ele representa um marco histórico fundamental para a identidade nacional, assim como o próprio Pelé e o futebol, né? Só que o tamanho, a dimensão que o futebol ganhou não consegue fazer com que a gente perceba do outro lado dessa montanha, né, o vale imenso de possibilidades que a gente tem para ampliar e reconfigurar a nossa identidade nacional a partir de outras figuras do heroísmo olímpico brasileiro, que é o João do Pulo, né? Então, assim, fecho essa primeira pergunta, reforçando que o que a gente tem em mãos aí é uma memória extremamente potente do ponto de vista da cultura esportiva, do ponto de vista de uma cultura de modalidade esportiva muito forte, que é a cultura de modalidade atletismo, protagonizada especificamente pelo negro, né, pelos negros brasileiros, pelos afro-brasileiros. É uma comunidade de talento e de técnica esportiva, de solidariedade negra muito forte, como a gente percebe em falas em biografias de outros atletas também, né? Esse é o João do Pulo das marcas, né? O João do Pulo da sociabilidade esportiva, da vida pública, é uma outra figura que a gente vai precisar entrar agora. Eu acho interessante quando você traz a questão do atletismo, né, e uma questão importante, interessante também, né, e que chama muita atenção, é que o Brasil tinha uma tradição também de outros triplistas, né, importantes aí, como Ademar Ferreira da Silva, o Nelson Prudente, né, que vem antes do João do Pulo. O João do Pulo, de um modo ou de outro, né, como você disse, né, ele era muito bom em modalidades, né, e dizia que ele era muito rápido também, né, nos 100 metros. Isso é interessante a gente destacar, né, na história dele.
Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção é você falar da montanha que se construiu a partir do futebol, né? Que a gente deixa de ver as outras modalidades, né? E o que isso, por exemplo, né, acontece quando a gente vai comparar ou vai olhar o peso, né, de dois atletas. Quando você fala o Pelé, o futebol, com todo o seu investimento, né, com todo o seu a sua vontade de se ver, né, de se mostrar, né, ele construiu o rei do futebol, né, e no mesmo período que o João do Pulo estava ali desenvolvendo e fazendo coisas importantes também para o esporte. E por que que o João do Pulo, nesse sentido, né, pensando no esporte, pensando também na figura dele, virou um ser invisibilizado, né, ou pouco falado, devido à sua importância, devido ao seu grau de importância para o Brasil? Essa pergunta ela é uma pergunta recorrente, mas curiosamente que traz poucas respostas contundentes, né? A gente pode reforçar a dimensão do futebol como uma cultura, né? Um sistema cultural bastante amparado, né? Pelas mídias da sua época, e pelo reconhecimento próprio mundial que ele recebia, né, nesse período, que fazia de se desenvolver sem a sombra, né, do esporte, né, do futebol. Isso é uma coisa que não se restringe ao atletismo especificamente, né? Então, as demais modalidades elas acabam recebendo pouca atenção, inclusive sendo prejudicadas por uma compreensão muito, eu diria, muito equivocada à época, amadorismo, né, que obrigava todos esses atletas, a despeito da sua potência, serem obrigados a trabalhar em outras áreas, né, para depois, nas horas vagas, treinarem e serem atletas, né. Não era diferente com João do Pulo e outros tantos atletas. Isso tudo dificultava a ampliação e da visibilidade desses atletas, que só se limitavam a ser vistos, né, os quais a gente só conseguia visibilizar nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Pan-Americanos, né, quando eles podiam estar em ação diante das câmeras, né. Nas demais agendas de modalidade, eles ficavam um pouco ali entre os pares, né, entre os pares da modalidade, enfim, e entre aqueles que se dispunham dentro da imprensa de ir até lá e ver o que acontecia. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo, né, de ampliação, né, uma dificuldade pelo número de meios de comunicação que a gente tem, né, e pelo reforço que eles dão a uma prática do futebol que, historicamente, tem a sua, reconhecidamente, né, o seu lugar na história. A gente não consegue tirar isso da frente tão somente, até porque é uma montanha. É uma montanha, e removê-la. O que eu quis dizer é o seguinte, é que a, 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 a invisibilização dele, ela também faz parte de um processo que eu diria bastante não intencional, né, que deu a uma modalidade, não a outras, possibilidades de visibilização, né. Essa é a nossa sorte histórica, né. Em outros países a gente tem outras formas de ver, né, mas no Brasil a gente tem essa dificuldade de compreender as outras modalidades como parte de uma cultura esportiva, né, que não se reduz ao futebol. Daí a ideia da invisibilidade. Agora, a invisibilização marcada ou atravessada ou orientada pelo racismo, ela faz parte do cotidiano de todas as grandes figuras da história negra, né? Uma delas, assim, um exemplo mais emblemático, o próprio Machado de Assis, né? Que até pouco tempo a sua pele era branqueada nos encartes, né? Nos cards e nas representações que ele tinha. E só hoje, mais recentemente, que ele começou a ser visibilizado na sua forma negra, na sua pele negra, na sua negritude, né? Então, o que eu acho que está acontecendo, justamente, inclusive vocês fazem parte disso, é um processo de recuperação mais contundente, inclusive auxiliado pelos meios de comunicação que a gente tem.
né, pelas tecnologias. Isso faz com que a gente retorne a essas figuras de outras maneiras e a partir de novos olhares. Eu acho que a gente está indo pelo caminho certo aí. Bacana. E para fechar, né, eu queria discutir com você essa questão da profissionalização, né, e quando a gente olha para a profissionalização do atleta negro, a gente percebe requintes de precarização do trabalho, né? E eu queria, já ouvi você falando sobre isso, mas eu queria que você trouxesse isso e relacionasse com a questão. Tá. Aqui a gente já pode também. Aqui a gente pode também já entrar na dimensão, eu acho que mais visível e mais aparente do racismo, né? A luta contra a precarização do trabalho esportivo, ela se dá no atletismo de maneira bastante potente, né? Protagonizada por diversos atletas, uma delas em especial, Irenice Maria Rodrigues, né, que protagonizou a primeira greve dos atletas do atletismo no Brasil, era uma greve nacional, reivindicando condições de trabalho melhores para os atletas do atletismo. Curiosamente, né, a maioria dos atletas que ocupam essa modalidade, né, são negras, né? Na fala de Irenice, você tem uma reivindicação mais contundente no sentido mais geral e mais amplo, né? Que é justamente eles terem direito de acesso à alimentação, possibilidades de ter voz, né, nas decisões e se protegerem mais da arbitrariedade dos dirigentes da época, né? Tudo isso no meio da ditadura, então você imagina, né, a coragem que essa atleta, mas outros também junto com ela tiveram. O esporte praticado pelo João do Pulo é um esporte que sofre desse processo de precarização desde sempre, né? A gente por diversas vezes retorna e infelizmente vai ter que retornar a esse assunto. E eu não consigo pensar outra forma de associar isso ao fato de você ter uma maioria negra e periférica praticando essa modalidade, né? Essa associação, ou essa precarização causal, ela acontece justamente porque você não tem uma visibilidade e uma possibilidade de reivindicar condições melhores dentro de uma configuração profissional em que a possibilidade de você ganhar alguma coisa com o atletismo, ela só se dá se você for um atleta, muitas aspas nisso, empreendedor, né? Se você aparecer como um vencedor potente, vencedor de bate-pronto, né? A ideia do desenvolvimento e do processo, ela não aparece nesse lugar. Então, eu acho que é mais ou menos essa condição, só que a gente tem na figura do João do Pulo, Theo, uma pessoa que vai sair um pouco desse contexto, porque ele sai, eu diria até precocemente do atletismo, mas ele se torna também uma figura pública, se torna deputado estadual por São Paulo, né? Essa participação como deputado estadual se deu por 2 vezes. Ele foi deputado pelo Partido da Frente Liberal, né, nos anos 80. E ele não de voz a luta antirracista, a luta contra as discriminações. Pra você ter uma ideia, eu até anotei aqui, lembrando disso do nosso encontro, uma fala que ele fez no Senado em 1987. Nessa fala, o primeiro João do Pulo, né, ele vai ao centro para a missão dos negros, populações indígenas e pessoas deficientes nessa época. E lá ele diz o seguinte: temos que dar educação, alimentação e uma diretriz para a nossa criança, para as nossas crianças, né? Do contrário, elas vão se marginalizar. E cá para nós, né? A marginalização das crianças se dá tanto mais entre as crianças negras, né? Isso ele fala numa sessão no Senado. E aí, assim, a disputa em torno do João do Pulo, né? A gente sabe
que ele teve bastante dificuldades, uma vez que, como a gente está conversando, né, a modalidade ela não é profissionalizada, então o atleta ele saía da sua atividade profissional, mas não paga, né, de atletismo, sem a chance de se aposentar. Isso cria diversos problemas, sanados por uma iniciativa individual dos próprios atletas. Então você tem o João do Pulo que vai para a política, mas também se forma em educação física, ou seja, ele se torna uma figura pública bastante importante para a área da educação física e do esporte na sua época, e se torna também uma figura que vai ter dificuldades com... Ele sofre um acidente, né, nesse período também, né? Por conta do acidente, ele deixa, inclusive, o atletismo, entra em depressão, ele sofre de depressão, ele vai ter problemas com a bebida também, dificuldade, chega a ser preso. É uma figura que eu diria assim, completa do ponto de vista das suas contradições, das suas mazelas, mas também da sua potência enquanto figura cultural, né? Então, é assim que eu acho que a gente deveria ler essa figura e recuperar sua história integral, né? Bom, e no final das contas, essa busca pela recuperação da história do João do Pulo, ela está se dando aos poucos, né? Não sei se você conhece, mas o João Bosco fez uma música para ele. Tem uma música, né, João do Pulo, e uma das letras, para não perder, porque é muito interessante. A música se chama João do Pulo, né? E tá num álbum chamado Mano, que Zoeira. E aqui ele diz assim, né, na parte da música: pulou o Brasil do tri, pulou e, e, e tremeu de dor. Cortada a perna de luz de João. Valoriza, herói, todo o sangue derramado, afro-tupi. Né? Bom, e aí, por último, eu queria só dizer assim, se você pesquisar João do Pulo na internet, você vai ver mais de 2 milhões de referências a ele. O João do Pulo está em livros, o João do Pulo está, pelo menos em 2 livros, eu identifiquei, livros recentes. Ele está também em artigos científicos de história, né? Em livros infantis, você encontra o João do Pulo também. Ou seja, é uma figura que passa, a partir do século XXI, ser explorada de várias formas, né? A sua memória, né, ser explorada de várias formas. E uma dessas formas é justamente celebrar. Eu lembro de uma frase que eu li do Aimé Césaire, que é justamente isso, né? O que eu faço a partir do meu texto é também celebrar a essa cultura negra tanto esquecida e tão machucada na nossa história. Então, a apologia também faz parte de um processo de celebração e de recuperação da memória. Não é só aquela análise apurada e tal. Nós precisamos celebrar a memória de figuras como essa para que a gente possa, como eu falei no começo, reconfigurar e redimensionar a identidade nacional do Brasil. Isso aí. Cara, muito bacana, viu? Né, eu estou aqui ouvindo e prestando atenção e até refletindo sobre, né? Eu fico, de fato, muito contente com a nossa conversa aqui, com a nossa breve conversa, né? Com o nosso bate-papo, mas um bate-papo com uma profundidade, como você sempre traz, né? Agradeço mais uma vez sua generosidade e essa conversa que a gente teve aqui. Muito obrigado, Neilton, né? E valeu, viu, cara? Obrigadão, espero que a gente consiga manter aí a música do João Bosco na cabeça para lembrar alegremente do João do Pulo. Valeu. Forte abraço a todos aí, muito obrigado por esse bate-papo e nós seguimos aqui, né, nesse trabalho de memória, né, nesse trabalho que a gente resgata as histórias, né, traz as histórias, mas é o mais importante, como o Neilton vem trazendo, né, a questão do ressignificado, né, trazer as questões positivas, né, trazer o legado que esses atletas deixaram, a gente seguir avançando no debate, né, não ficar no debate que, olha, a marca recorde, não, Isso. muito mais que isso, né? Muito mais que isso. A gente tem que abordar e discutir. Nilton, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Tchau, tchau. Obrigadão.